Oi, gente, muito bom dia. Como é que estão o sábado aí de vocês, né? Para quem me escutar aqui no sábado, tô passando aqui para trazer uma história sistêmica, né? Eu tenho esse quadro aqui no Instagram sobre histórias sistêmicas e às vezes não consigo, tá, gente, postar, né? Muitas coisas aqui sobre história sistêmica, mesmo sabendo que eu estou registrando tudo isso no meu livro, que será lançado, né, assim que tudo se organizar, que trata justamente sobre esse quadro aqui do Instagram, Histórias Sistêmicas. Então eu trago o movimento da constelação, eu trago a ressignificação da cena que estava dentro do paciente com dor para uma cena onde ele pode ampliar a sua visão de vida, né, e de emaranhamentos sistêmicos e deixar tudo para trás. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando agora perto aqui de mim, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, trabalho com as constelações tanto online como presencial, tá? Trabalho mais em Brasília, mas eu estou passando agora uma temporada aqui em João Pessoa, na minha casa. Então, vamos lá, gente. Eu tenho um paciente e ele me trouxe uma questão que ele não tem dificuldade em atrair homens para a relação com ele, né? Mas ele tem dificuldade em sustentar essas relações. Então eu falei assim, então traga uma carta que representa você e uma carta que representa a dificuldade de sustentar um relacionamento amoroso. E as constelações, ela trabalha dentro de um campo de uma terapia também chamada psicodrama. É por isso que aqui monta-se uma cena. E essa cena, Bert Helling, o criador da constelação, ele descobriu que a gente retira direto do nosso inconsciente. Por isso, gente, que a constelação ela é tão precisa, ela chega de forma tão rápida na dor do paciente, porque a gente vai direto para o inconsciente da pessoa, né? O trabalho com o psicodrama, ele faz muito isso, né? Aquilo que a gente não consegue verbalizar, que a gente não consegue traduzir na nossa cognição, no nosso raciocínio, como dor, a gente simplesmente emaranha. Então, o emaranhamento da constelação é justamente isso, aquilo que eu não estou conseguindo traduzir. Nossa, tá doendo, mas eu não sei o que isso tem a ver, né? Como resolver isso. E a constelação, ela te abre esse caminho para que você possa saber para onde a tua alma olha e você possa fazer esse desbloqueio energético, espiritual, filosófico e fazer a tua vida voltar a fluir para frente, né? A vida tem que ir para frente. Então, esse meu paciente, ele me trouxe a carta aqui representando ele colocou um pouquinho aqui na frente e a dificuldade de sustentar uma relação aqui. E daí eu tenho um método, né, com os bonecos, que eu até dou formações e tudo mais. Na bio do meu Instagram tem falando sobre esses cursos, vocês podem ir lá e analisar um pouco esse cardápio que eu ofereço sobre os cursos. Então ele trouxe aqui a dificuldade de sustentar. E dentro desse movimento, automaticamente, uma dor é sempre alguém que está lá no nosso sistema atrás e a gente está olhando. E daí eu pedi para ele trazer o pai da mãe dele, porque eu vi aqui um movimento de uma mulher, lógico, né? Poderia ser ou não, e dependendo de onde ele colocasse o pai da mãe, eu iria confirmar. Então ele trouxe o pai da mãe dele e colocou aqui do lado. Quando ele colocou do lado, eu vi que formou um casal, né? E eu falei assim... sua mãe tem uma relação que ela consegue sustentar? E ele falou, sim, o casamento da minha mãe já vai em 30 e poucos anos de relacionamento. Eu falei, e o pai? E o pai da sua mãe teve um bom casamento? E ele falou, teve um bom casamento sim, eles ficaram juntos até o fim. Nesse momento ele para a fala dele, quando eu pergunto, e ele diz, Elisângela, eu gostaria de te dizer uma coisa. E eu falei, diga. Então ele disse assim, né? Ele disse, eu procuro muito garotos de programa. Lógico, gente, que eu tô contando essa história aqui sem dizer nome, por favor, né? Pra gente entender o processo da cura, né? E tá guardadinho no meu coração essa cura que a gente foi feita. Ele falou, e eu procuro muito garotos de programa. E eu falei, tudo bem, então traz uma carta que representa os garotos de programa. E ele colocou essa carta aqui.
e eu falei assim, diga aqui para os garotos de programa, eu sou igual a você, né? Então, quando eu disse isso, ele, nossa, parece que tem uma coisa de igual mesmo, mas eu ainda não sei onde é que é, Elisângela. Por que eu falei essa frase, gente? Porque aqui vê o vermelho e aqui vermelho. Isso é fenomenologia. E daí, quando ele colocou, ele falou, Elisângela, eu lembrei de uma coisa. Porque aí a gente vai trabalhando na constelação, tanto o que o paciente pode nos trazer de conteúdo psíquico e histórico do sistema, como aquilo que a gente descobre sem o paciente nos dizer. Pelo menos eu trabalho assim. E ele falou, a minha avó tinha um amante. E daí eu disse, então traga o amante da sua avó. E ele colocou aqui. Então, esses garotos de programa que ele procura, estava sendo como se fosse uma tradução, né? Aquilo que ele não consegue, ele não viu a mãe com dois homens, ele não viu a mãe tendo um amante, mas ele escutou falar que a avó tinha amante. Ele viveu a vida inteira com um marido e um amante. E ficou bem sistêmico aqui, né, gente? A mãe traz o pai para cá para acolher, né? E a avó que viveu com o amante olhando para ela. Então, o que é que a gente trabalhou aqui, né, vovó? Você agora está inclusa, né, no nosso sistema, né? Sem julgamentos, sem condenações daquilo que você conseguiu sustentar nessas relações. Sustentou um casamento, de alguma forma, né, gente? Sustentou uma outra relação extraconjugal. E para aquela época, né, se fosse uma geração minha ou da minha mãe, a gente até fica, não, tudo bem. Mas a geração de uma avó ter um amante, então ela quebrou muitos tabus, ela quebrou muitas regras, né? E daí, nessa constelação, eu quis trazer para mostrar para vocês o quanto, quando a gente exclui um membro por qualquer julgamento, não é que a gente vai fazer apologias a pessoa ter amantes ou qualquer outra coisa. Mas foi de alguma forma o que ela conseguiu. E o que esse homem disse, eu fico com você, mesmo você com outro, né? Então esse casal de alguma forma se equilibrou na vida dessa forma, né? Isso, lógico, já vem de outras gerações também. Para essa mulher vir e conseguir ter um marido e ter um amante, ela já vem tentando honrar também alguém do sistema dela, né? Provavelmente a mãe, quando ela diz, mamãe, não se preocupe, eu me vingo dos homens, do que os homens fizeram com você, né? Eu me torno a força também desse masculino aí que consegue sustentar duas relações. Mas o que é que eu quero trazer hoje para vocês, né? De que quando a gente exclui um membro, que a gente já vem aí no meu Instagram falando de exclusão há bastante tempo, né? Uma semana, aí a gente vem falando, eu venho trazendo esse movimento para vocês. Então, gente, quando a gente exclui um membro, seja lá por qualquer atitude que ela tenha tomado, isso reverbera dentro do sistema. Torna-se força. Então, por essa geração da mãe dele ter julgado, condenado e excluído o comportamento da mãe, e daí ele me conta depois que um tio dele teve essa questão também, e uma tia também vive com dois homens e já durante muito tempo na vida também já teve muitos relacionamentos. Então, uma vez que a gente exclui um determinado membro por determinado comportamento e a gente simplesmente não concorda com o que eles viveram ou o que foi preciso viver, esse movimento reverbera dentro do sistema como uma força incrível. Então, o movimento dele era, vovó, né? Agora você está inclusa no meu coração, sem julgamentos. Você nos deu a vida e essa força chegará até a mim, de também sustentar uma relação. E depois desse movimento, eu fiz o movimento de colocar na ordem hierárquica. Eu trouxe o marido dela para cá, porque foi assim. Foi exatamente assim. Exatamente assim. E a filha para cá, e ele um pouquinho mais para frente, né? Porque ele vem desse sistema da mãe, entenderam? É claro que foi muito maior a constelação, né? Eu trago aqui, porque o Instagram, ele coloca 10 minutinhos aí, 10 minutos aí para vocês,
e eu tenho que ser um pouquinho mais sucinta aqui, certo? Então, qualquer coisa, comenta aí nos comentários, curte e compartilha. Se ficou alguma dúvida, me pergunta que eu adoro responder. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!